lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e já deixar um abraço da primeira igreja, né? Em nome da primeira igreja, sintam-se abraçados. Apesar de não haver primeira igreja ou segunda igreja, né? É a igreja de Jesus Cristo que se reúne no centro de Vitória e a igreja de Jesus Cristo que está hoje reunida aqui em Luiz. Eu queria a atenção dos irmãos e a colaboração daqueles que puderem ficar de pé para podermos acompanhar a leitura que eu farei de forma responsiva. Essa leitura se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu lerei primeiro os versículos de 15 a 17 e depois os versículos de 21 a 22. Primeiramente, então, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 17. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Agora os versículos 21 e 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Os irmãos podem sentar. Esse evangelho, apesar da gente ter um texto um tanto quanto curto, apenas 5 versículos, ele é muito denso, teologicamente falando. Ele contém uma ancoragem muito forte no Antigo Testamento. E é um texto que ele não consegue ser compreendido numa leitura mais superficial. É como se a gente quisesse pegar numa letra o conteúdo de um texto. Então, primeiro seremos formados em umas sílabas, depois palavras, frases, depois o texto inteiro e depois o contexto do texto. Então, cada parte dessa leitura é uma parte dessa tentativa da gente entender esse contexto. E essa tentativa começa já no versículo 15, que eu vou ler agora para os irmãos. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Bom, se havia, vou parar por aqui por enquanto e já começar a tentar ver o nosso contexto, né? Então, se as esperanças estavam aumentando, é porque antes elas estavam menores, não havia uma certa desesperança. E se há desesperança, é porque alguma coisa contribui para que essa desesperança aconteça. Então a gente está no contexto ali da Palestina, no centro de Jesus, em que o povo de Israel perdeu a sua terra, e a terra para eles tinha um significado muito grande, porque a terra era a promessa de Deus para eles, enquanto povo. Então o povo havia perdido a sua terra, havia perdido o domínio sobre aquela região, porque o Império Romano que dominava, estava sendo escravizado, e a sua religião ainda estava sendo corrompida. A religião era toda centralizada no Templo de Jerusalém, de uma maneira que criava um desequilíbrio muito grande entre o povo e os líderes judaicos. Os líderes da religião não eram autênticos representantes dos anseios daquela população. A
apesar de ter religião, apesar de ter um Deus, mas isso não era nada suficiente para que houvesse esperança. Por isso é que essa desesperança ocupava o coração daquele povo. E esse povo, então, afoito por algum sinal de esperança, começou a confundir João como um Messias. Não vai, tem alguém no deserto, tem alguém pregando, tem alguém dizendo coisas que estamos gostando de ouvir, então há esperança. Será que João é o Messias? Então no versículo 16 ele já desfaz essa confusão aqui. Diz que eu batizo com água, mas está chegando alguém que é mais importante que eu e não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então João, ele, até o local onde ele pregava e o batismo, onde ele fazia o batismo, eram também indícios do que João estava fazendo. João era filho de Zacarias, filho primogênito também, e a ele caberia, por direito, também ser sacerdote, já que Zacarias era sacerdote. E o que João faz? Ele se desloca do centro do poder, que é Jerusalém, abre mão do centro do poder, abre mão de status pessoal, de honra pessoal, para assumir uma vida de pobreza e de dedicação a Deus. E vai para o deserto e batiza no Jordão. E o Jordão, ele tem um significado muito forte, porque Jordão significa aquele que corre. O significado de Jordão é aquele que corre. E curiosamente o Rio Jordão corre até o Mar Morto. E no Rio Jordão, João Batista propõe um batismo de arrependimento e conversão. Então, nada mais simbólico do que você, no rio que corre para aquilo que é morto, renascer uma pessoa nova e deixar correr por esse rio tudo que é morte dentro de você. Então, esse era o batismo de João Batista. E Jesus sai de onde está também, sai da Galileia e vai até lá, encontrar com João Batista com o intuito de ser batizado. Aí fica já uma pergunta do lado: o que Jesus foi fazer para ser batizado por João Batista? Se era um batismo de arrependimento e de conversão, de que exatamente Jesus precisaria se arrepender ou de que maus caminhos ele iria se converter? Então João Batista entra num debate com ele: não, pera aí, eu batizado, você não, é o contrário, eu preciso ser batizado por você. E Jesus diz: não, deixa assim por enquanto para que se cumpra a justiça. Não tem o texto, mas é para explicar o contexto do batismo. E Jesus então segue para ser batizado por João Batista. Só que o batismo de Jesus é um batismo completamente diferente, como vamos nos aprofundar agora e entender na segunda parte do texto. Agora vamos pular aqui para o versículo 21, que diz: depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. Então, Jesus estava junto com todos, se comportando como todos naquele momento, não era uma figura de destaque naquele momento. Depois que todos foram batizados, ele não se colocou como mais importante, não chegou em lugar de privilégio, todos foram batizados e depois Jesus foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Então temos agora aqui uma sequência de eventos, E essa sequência de eventos é que vai dar nossa sequência de raciocínio até chegarmos à nossa conclusão. Então, aqui diz: quando Jesus estava orando, o céu se abriu. Vou parar por aqui. O céu se abriu aqui em Lucas, e Marcos já diz que o céu rasgou-se, E essa
essa referência ao céu se abrir é uma referência lá em Isaías 64, 1. E essa referência do céu se abrindo é uma referência à chegada dos últimos tempos. Seria o momento final da história. Na tradição judaica, o dia em que o céu se abrisse, a voz de Deus seria ouvida e o Espírito seria derramado. Seria então a plenitude dos tempos. Então aqui a gente tem uma linguagem que a gente chama de escatológica. O tempo final está chegando. Então, por isso essa cena do céu se abrindo. Na sequência vem a voz. E por que essa cena escatológica? Porque o discurso de João Batista era um discurso escatológico, um discurso de fim dos tempos. Então, a esperança de João Batista, o discurso de João Batista, era para um povo sem esperança e que queria que Deus interferisse com força e poder, e esperava-se como num dilúvio, como não exatamente um dilúvio literalmente, mas esperava-se numa escatologia, uma destruição e depois uma nova vida. Destruição e nova vida. Esse é o discurso escatológico. Então, dentro desse discurso escatológico, aparece no batismo de Jesus, que vai meio que se contrapor, ao final da nossa explanação, se vocês entender, ao discurso de João Batista. Então, é uma cena escatológica, mas com um conteúdo de esperança, não de pessimismo, não de derrota. Então, continuando a cena, quando Jesus foi batizado, estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. O segundo elemento, então, é a pomba. Primeiro o céu se abre e depois o Espírito Santo desce sobre ele uma forma de uma pomba. A forma de pomba, agora a gente tem que ir lá em Gênesis, ou a gente pode ir a Gênesis 1, 2 ou a Gênesis 8, 11. Eu fico mais com 8, 11, é mais fácil de explicar. Gênesis 8, 11 relata a cena do dilúvio, em que o povo vagava pelas águas. Será que tem terra? Não tem? Quando vamos chegar em terra firme? E solta uma pomba, essa pomba voa e volta com um raminho verde no biquinho dela. E esse raminho verde não era um ramo qualquer, era um ramo de oliveira. E a oliveira é a árvore de Israel. É da oliveira que se faz o azeite, que se unge o rei. Então essa pomba lá do Gênesis tem o significado de uma nova aliança de Deus com o seu povo, numa nova criação. E agora ela aparece na cena, não por acaso, como descendo sobre Jesus e trazendo para esse povo uma nova aliança. Uma nova aliança. É chegado o rei de Israel. Agora a gente vai e segue um pouco adiante. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Bom, aqui é a parte mais bonita, Porque o que aconteceu aqui nessa cena? Essa cena a gente vai parar, por incrível que pareça, lá no livro de Salmos. No livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7, que era uma canção litúrgica que era entoada quando o rei era ungido. Então, o batismo de Jesus, respondendo a pergunta lá no começo, por que ele foi batizado por João Batista, se ele não tinha pecado, não tinha do que se arrepender ou do que se converter, o batismo de Jesus não foi para isso. O batismo de Jesus foi a unção de Jesus. No batismo, ele é anunciado pelo próprio Pai como filho amado e como o rei de Israel. É chegado o rei de Israel. É chegado o meu poder investido sobre o meu filho para corrigir toda a injustiça que está acontecendo hoje, aqui e agora. Então não tem nada a ver
com o batismo que João propunha e não tem nada a ver com o nosso batismo. O batismo de Jesus é um evento inaugural, semelhante a Pentecostes. É um evento inaugural, é um evento único. Chegou o reino de Deus, chegou o reino da esperança. Então a mensagem aqui é: eu agora, o Pai, falo pela boca do meu filho. E isso também é muito interessante quando a gente fala da voz que veio do céu, porque no judaísmo do segundo templo e alguns textos rabínicos, extra-bíblicos, eles falam da filha da voz. Eles acreditavam que a voz de Deus era tão forte que ela não poderia ser ouvida sem causar algum tipo de destruição. O ser humano não seria capaz de ouvir a voz de Deus sem sucumbir a ela, e às vezes com morte. Então ele prometeu que daria a nós a filha da voz, como se fosse o eco da voz de Deus. Então, quando nesse texto o povo daquela época ouve que a voz de Deus desceu e falou para Jesus aquelas palavras, ela está entendendo: agora tem uma voz de Deus que eu consigo ouvir. Agora tem uma voz de Deus que ela não nos destrói, tamanho do seu poder. Agora é uma voz de Deus que fala no meu ouvido. É uma voz diferente. Não é uma voz que anuncia uma destruição para depois ter uma renovação. Ela é uma voz que anuncia apenas vida, renovo do que já existe. Então essa é a voz de Deus falando para Jesus e falando no texto para aquele povo. O que concluímos desse texto é o seguinte: muitas vezes a gente tem uma visão muito pessimista sobre as coisas. A gente vê muito hoje, infelizmente, nas igrejas, um pensamento também escatológico. Choveu mais forte, Jesus está voltando. É assim? Choveu mais forte, Jesus está voltando. As pessoas parecem que querem que quanto melhor, pior. É uma falta de esperança. Quanto pior, melhor. Porque aí Jesus está voltando e vai resolver todos os problemas. E vai ficar tudo bem. Mas não é essa a proposta do texto. Porque depois que, nessa sequência de eventos, que eu vou voltar neles, o céu se abre, o Espírito Santo desce e a voz fala. Depois então que Jesus é ordenado para o seu ministério, aqui é uma ordenação, tem uma frase muito bonita que diz assim: se no nascimento encarnou Jesus, no batismo ganhamos o Cristo. Então foi quando Jesus foi ordenado para a sua missão. E a primeira coisa que ele faz é ir para o deserto. A primeira coisa que ele faz é ir para o deserto, para ser tentado e para depois entrar na sua missão, como uma espécie de andarilho à procura dos homens. Então isso, de certa forma, é uma alusão à atuação de Deus conduzindo o seu povo. Às vezes a gente fala assim: Antigo Testamento, Novo Testamento, como se fossem coisas distintas, né? Mas eu não gosto muito dessa divisão. Posso até parecer um pouco pretencioso, um recém-formado em teologia não gostar da divisão, mas eu não gosto, porque é um testamento daquele povo contando a sua história de relacionamento com Deus. Então, um livro, um conjunto de livros ancora o outro conjunto. Um sem o outro não tem sentido. Eu já vi pessoas, até pastores, falando que não deveríamos rasgar o Antigo Testamento. Por favor, pelo amor de Deus. E a história daquele povo que enxergava Deus de uma maneira diferente e que agora, João Batista, o divisor de águas, até aqui enxergamos Deus dessa maneira, daqui em diante vocês vão ter uma visão diferente de Deus. Mas como faremos isso? Olhando para o Cristo. Ele ressignifica o olhar do homem para Deus e ressignifica o olhar do homem para o próprio homem. Então essa caminhada de Jesus, de batismo, deserto e missão,
tem tudo a ver com a caminhada do povo de Israel, que é aqui ressignificado. Porque Israel foi cativo no Egito, atravessou as águas, o batismo das águas de Jesus, foi para o deserto. No deserto recebeu as leis e fracassou na obediência. E Jesus percorreu o mesmo caminho daquele povo. Jesus passou pelas águas, foi para o deserto. No deserto venceu a tentação e levou a nova lei para o povo. Agora sim, agora a caminhada do povo funcionou, agora deu certo. Agora a gente tem um exemplo de vitória, que é Jesus. Que é exemplo de esperança, é exemplo de que a gente não pode ser pessimista e achar que tem tudo que acabar e começar de novo. Achar que não, só Deus vindo e destruindo tudo e começar de novo que está tudo errado. Não, Deus não quer que a gente tenha esse tipo de esperança escatológica. Ele quer que a gente tenha a esperança messiânica, que é a esperança de Jesus. A esperança de que eu vim, eu escolhi o meu filho, habilitei o meu filho, ele passou pela prova e foi em busca do seu ministério, foi em busca dos homens, abriu mão do seu poder, da sua honra, da sua glória, para sofrer como todo ser humano sofreu, indo em busca do que é mais precioso para Deus, que é a vida humana. Jesus não veio ensinar ninguém a orar, Jesus não veio para que tenhamos uma vida de meditação, Jesus veio para que tivéssemos uma vida de olhos abertos para o lado, para o irmão, para aquele que precisa. Essa é a esperança messiânica. As pessoas às vezes falam assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, não está não, já veio. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus. Se Jesus não é o melhor de Deus, o que será? O que será de nós se Jesus não for o melhor de Deus? O melhor de Deus é Jesus, o melhor de Deus é a esperança que Jesus consegue colocar nos nossos corações, porque só por Jesus temos a plenitude de entendimento do Pai, e só por Jesus temos a plenitude do amor pelas pessoas. É claro que o marido ama a sua mulher, mas eu consigo amar mais a minha mulher se eu tiver Jesus, se Jesus me ajudar a enxergar melhor. Eu consigo ver melhor a necessidade do outro se Jesus me ajudar a entender a necessidade do outro. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é a vida na abundância de compreensão daquilo que nos é delegado a fazer, que é a missão que o Pai nos ordenou. A mais simples de todas: ama ao Senhor Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então esse texto resume e concentra isso tudo numa densidade muito grande. E aparentemente um texto curto e fácil, mas é um texto difícil e profundo. E eu espero que a comunidade de Jesus Cristo no IBS, nós como pessoas, como irmãos em Cristo, possamos assimilar a importância desse batismo de Jesus. Que possamos também buscar as águas do Jordão, as águas que correm, e mergulhar nessas águas também. Não para ouvir a voz do céu, essa só Jesus pode ouvir, mas para deixar que corra para onde a morte, tudo que é morte dentro de nós, para que nós possamos sempre prevalecer a vida e a vida em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.